Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, com Sara Oliveira e Roberta Martinelli, hoje aqui, que estavam rindo quase um pouquinho antes, a hora que a gente estava respirando profundo, uma comendo, uma respirando, estávamos aqui todas juntas, mas na mesma sintonia. Meninas, sejam muito bem-vindas. Helena, em dupla, não dá, porque acontece o lance do elevador, saca? Quando você está em você e uma pessoa, e aí entra alguém que você tem que ficar quieta, o que acontece com pessoas imaturas, tipo eu e a Sara, quinta série, a gente começa a rir, não tem o que fazer. Então, eu fiquei pensando e falei... aqui para mim. Não, eu fiquei pensando e falei, nossa, a Paula Lima respirou sozinha, o Cláudio Tebas, o Márcio Barros, todo mundo respirou sozinha. Beleza, quero ver respirar em dupla. Respirar em dupla é mais difícil, eu concordo que é um pouco mais difícil, mas eu sou da opinião, eu não sou muito atenta às formas, que, ok, respirar me ajuda, e eu fico honestamente emocionada toda vez antes de começar um episódio, ainda mais com pessoas que eu admiro muito, como é o caso de vocês, escuto o podcast Nós, acho uma delícia, gosto do trabalho todo que vocês têm com cultura e com música, então eu fico emocionada e a voz gagueja, e ela falha, né, quando a gente fica muito emocionada, então eu tento respirar um pouco fundo para dar uma sossegada, mas eu acho que a tática da risada vai também, né? A gente ri um pouquinho e solta e melhora. Vocês têm alguma prática? A hora que estamos lá na quinta série para começar a gravar, como é que a gente concentra e vai? Como vocês fazem? Eu tenho. Eu sempre fui bem nervosa para fazer essas coisas, né? Para tudo, eu acho. Eu sempre fui tímida e do nada eu comecei a fazer teatro e deixei de ser tímida, né? Mas eu percebi que o meu medo maior era que talvez se eu fizesse alguma coisa errada, eu tinha medo das pessoas não saberem. Então, o que eu comecei a perceber é que se eu entrasse, falasse assim, gente, eu sou a Roberta, estou super nervosa, vou começar a gravar agora, talvez eu erre tudo, talvez é tudo errado, mas vamos lá, eu estava super preparada antes. Então, eu percebi que falar a verdade me acalma muito. Então, eu comecei a fazer isso sempre. Talvez tenha sido na aula de palhaço que eu tenha aprendido isso, mas... Cara, eu, na verdade, não sou uma pessoa que tem tanto... Eu tenho, assim... A Roberta tem mais ataques de riso do que eu, mas eu, quando tenho ataque de riso, é incontrolável, e a Roberta sabe, é um negócio que eu não consigo controlar. Aí eu fico pensando em coisa ruim, coisa bem infantil. Uma coisa bem infantil, eu fico pensando numa coisa ruim, assim, do tipo, cara, eu não tenho direito de estar rindo agora. Aí eu fico nervosa. Mas agora que eu quase tive um ataque de riso, é porque eu estava comendo. Então eu falei, gente, Helena tá lá, maravilhosa, fazendo a respiração dela inicial. Roberta com essa cara de quinta série me olhando, porque ela faz essa cara de quinta série, e eu comendo um queijo. Eu falei, gente, eu vou ter um ataque de riso. Aí eu segurei. Mas olha, muito obrigada por estar aqui. A Rô é a super ouvinte, me ligou e falou, cara, é muito legal, me mandou o link, eu também ouvi. Falou, vamos fazer. E tudo que eu faço com a Rô, eu amo fazer com ela qualquer coisa, né? Então eu já topo, falo, vamos embora, tal. E queria agradecer você, dar parabéns pelo teu espaço aqui. É isso. Ai, que delícia, que delícia. Eu queria começar justamente perguntando sobre isso, assim, sobre o relacionamento de vocês, que eu acho que talvez seja uma das coisas mais gostosas de ouvir o podcast, que vocês estão se curtindo enquanto vocês estão curtindo a história de outra pessoa também. E isso, a gente se curte muito, nossa, é muito bom. Hoje eu ouvi o programa que foi ao ar, e eu falava, ai, como eu amo, porque eu sei a hora que a Roberta vai entrar, é engraçado isso, né? A gente tem, vai construindo uma sintonia, né? E eu tenho a sensação que a gente está um pouco cansado de conteúdo, talvez seja ruim eu falar isso como jornalista, pois produzo conteúdo, produzimos conteúdo, mas eu acho que a gente está um pouco cansado de conteúdo e um pouco precisando de vivência, assim, a gente quer sentir, a gente quer viver, e a hora que eu escuto nós e a história de pessoas que eu não conheço, e com vocês que eu também admiro, mas a gente está conversando hoje pela primeira vez, eu falo, cara, parece que eu estou vivendo alguma coisa junto, e é isso que eu gosto. E é também um exercício de coragem, né? Porque é uma exposição que ela é um pouco diferente, né? Ela vai mais para o caminho pessoal. Super. E eu acho que o nosso começou muito por isso, sabia, Helena? Porque quando a gente estava a pandemia, sabe, cada um na sua casa, cada um no seu lugar, e eu falava para a Sara, falava, meu, a gente não tem nada de inusitado, assim, tipo, eu não encontro uma pessoa na rua que me conta uma história e eu chego em casa e falo, nossa, não sabe, contei uma moça na rua aqui, e aí eu falei, nossa, a gente não tem mais encontros inusitados, a gente não tem histórias para contar, a gente tem uma vivência dentro de casa que fica num lugar, e sim, assim, a gente, claro, privilegiados e com tudo que temos, mas começa a dar tilt uma hora. E aí, o nosso foi muito isso, foi a chance da gente começar a encontrar pessoas, escutar histórias e trocar
mesmo nesse contexto que a gente estava. E as histórias chegam, as pessoas que chegam até vocês? Ou tem um trabalho de muita pesquisa também para chegar nas histórias? Porque são todas histórias incríveis, assim, como se fosse isso, uma pessoa que você encontra na rua e te contar a história, que você fala, nossa, como é que essa história aconteceu? Eu acho que tem as duas coisas aí, Helena. Começou porque as pessoas procuravam muito a gente, assim, cada uma no seu trabalho, porque nós duas sempre trabalhamos com memória afetiva, né? Seja memória afetiva musical, ou sei lá, eu nos meus programas, o Nosso Amor a gente inventa, as pessoas contavam suas histórias de amor, amor romântico no caso, né? E a Roberta, a música do afeto, no Som Api, no programa dela na Rádio Eldorado, ou até meus programas de TV no GNT, enfim, todos os nossos projetos, eles sempre trabalhavam com memória afetiva. E a gente se encontrou nessa vida como profissionais, como comunicadoras, não só como amigas, por conta disso, eu acho, sabe? Porque a gente sempre fez relações com as coisas, a gente sempre foi de ir atrás das histórias, a gente gosta de histórias. Então, naturalmente, as pessoas procuravam a gente. Então, essa ideia do nós veio por causa disso, porque os ouvintes da Rádio Dourado, por exemplo, que sabem da nossa amizade, ou as pessoas no Instagram, ou os amigos da área da música, ou as pessoas de televisão também, do audiovisual, que sabem que a gente é amiga, sempre falavam, por que vocês não têm um programa juntas? E daí a gente fez um programa o ano passado, no meio da pandemia, que era de amor, que era um programa especial de Dia dos Namorados, mas a gente fez umas playlists com músicas de amor, e a gente falou, vamos ter um programa junto, então? Mas não vamos falar de música, não vai, quer dizer, vamos falar de música mais Quer dizer, tudo que a gente faz tem música permeando, né? Inclusive o Nós tem as playlists no final de cada episódio tem um nome de música, enfim. Mas a gente falou, vamos fazer um programa que não seja de música. Aí a gente falou, vamos fazer sobre as histórias que as pessoas mandam. Aí a gente formatou, a gente foi atrás do Spotify, vendeu para eles, tal, o formato. E daí, quando fechou a equipe, tem a equipe de pesquisa, né, Rô? Sim, a Júlia e a Débora, a Júlia Evangelista e a Débora Nogueira fizeram a pesquisa, porque no começo a gente precisava de uma frente para lançar já os episódios. Então a gente falou, putz, a gente vai ficar pedindo histórias nas redes sociais, a gente vai contar que a gente vai ter um podcast antes. Então a gente teve esse trabalho de pesquisa em várias histórias. Mais uma vez no ar o podcast, a gente começou a receber muitas histórias. Então, por exemplo, esses últimos episódios, a maioria são histórias que a gente recebeu já pelas redes sociais ou no nosso e-mail. E aí é muito louco, porque é muito diferente, porque as primeiras histórias, a Júlia e a Débora encontraram essas histórias e eles toparam contar para a gente, que é muito diferente do que acontece depois, porque são pessoas que já conhecem. E aí a entrevista é diferente, porque a pessoa já chega querendo colocar, sabe? Querendo colocar essa frase ou querendo colocar aquilo. Muda a entrevista também, quando muda a história, se ela é recebida ou se a gente que foi atrás. Então, isso é muito maluco de perceber. agora eu fiquei pensando nisso, assim, porque eu acho que isso tem a ver das nossas narrativas próprias, né? As histórias que a gente conta da gente para a gente mesmo. E conforme a gente vai contando a mesma história mais de uma vez, a gente vai testando, né? Como é que funciona, às vezes, dependendo da audiência que você tá, o que você conta, o que você não conta. A gente tem esse processo de edição natural com a gente. E quando a gente está contando uma história para outra pessoa, igualmente, né? E aí tem o processo de escuta durante a entrevista, tem o processo de edição do programa e depois tem a conversa de vocês também sobre o que vocês ouviram dos dois lados da história. Só que é doido, porque às vezes eu acho que é só um trabalho muito bem feito, porque tem muita edição e parece tudo muito natural, então é só o que deveria acontecer, é isso mesmo. Mas tem horas que eu fico pensando e falo, cara, será que a pessoa que está ouvindo depois, a hora que ela está vendo a versão da história dela mesmo editada, como é que isso fica? Vocês têm esse retorno dos convidados, o que eles sentem quando vai para o ar? Eles mandam muito. A gente tem a Jaipe, a estagiária maravilhosa, ela só fica repassando na segunda-feira à tarde, normalmente chega o áudio ou o textão, falando o que achou. Quando eles não escrevem no nosso Instagram, né? Porque a maioria vai lá no Instagram e escreve no feed. Eu vejo mais feed, a Roberta, ela é boa de ver inbox dele, Stories, né? As mensagens diretas, eu não vejo muito porque eu me perco um pouco. Às vezes eu vou lá e falo, onde você conseguiu esse repost? Onde eu vejo? Eu fico perdida. Agora o Instagram, ele mudou as configurações, aí eu marco a pessoa não aparece para mim marcada, aí eu apago, faço de novo, aí a pessoa já tinha repostado. Eu sou bem caótica.
Mas voltando, muitos dos convidados vêm no nosso feed e escrevem. Outros têm vergonha de revelarem quem são, e daí mandam umas mensagens lindas pela Jai, enfim. Mas é uma delícia. Eu acho que tanto o feedback dos convidados, dos entrevistados, quanto de pessoas que ouviram, como você falou agora, né? Eu me ponho no lugar. A gente não quer, a gente quer saber de histórias, a gente quer se identificar com as histórias, né? Isso acontece muito comigo e com a Rô, né? Eu e a Rô, às vezes a gente vai gravar, a gente pensa uma coisa. Aí a gente vai descobrir o outro lado da história, porque a gente fala de tudo, menos disso, porque a gente não pode falar, né? A gente não pode revelar uma para outra como foi a entrevista. Então, a gente se fala 20 vezes por dia, vários assuntos, mas a gente nunca fala, hoje eu entrevistei a fulana, ela me falou isso. Não pode, porque tem que ter o artifício do mistério, da surpresa, que é no dia da gravação, da reflexão nossa ali. Isso é muito um jogo, parece, lá vou eu, tô obcecada, mas parece muito um jogo de palhaço. Quando eu fui gravar pela primeira vez, porque eu sou muito CDF, e tudo que eu vou gravar, eu estudo muito. E aí, quando a gente foi gravar o primeiro episódio do Nós, eu falei, como é que eu vou fazer? O que faz para eu ouvir a história da pessoa? Beleza, mas como é que eu faço? Então, eu fiquei muito assustada, porque a real é que é um baita exercício de escuta, a gente senta no estúdio, põe o fone, ouve pela primeira vez a voz do outro, eu e a Sara, a gente fica só uma olhando para a cara da outra, sabe, só umas caras muito tipo, nossa, não creio, isso não, isso sim, isso é maravilhoso, nossa, isso não aconteceu. Então é muito louco esse exercício da escuta. E é interessante porque é bem pandêmico esse nosso projeto, né? Inclusive a maneira como a gente grava, porque sou eu no estúdio, aí tem um vidro, lá no estúdio do Tobran de Leone, né? Então sou eu no estúdio, aí tem um vidro e a Roberta no outro estúdio. Então a gente não tá juntas, a gente é separada por um vidro, assim. Então as nossas reações e as nossas emoções são através desse vidro. E muitas vezes a gente entra com uma ideia daquela história e no meio muda toda a ideia, né? A gente tenta não julgar, mas a gente é ser humano, a gente acaba julgando e a gente regrava uma coisa, faz de novo, porque... e a gente muda. Nossa, posso falar? 24 episódios ao todo vão ser, né? E eu acho que no final desse 24º, no final... foi uma temporada vai ser uma temporada bonita para a gente, e a gente vai, tenho certeza que acabar esse projeto diferentes, assim, sabe? Porque eu já mudei muita coisa, cara. Super. A gente muda com a história do outro, né? E acho que esse exercício, eu quero te perguntar, Roberta, sobre o exercício do palhaço, já que você está com ele vivo na cabeça, porque eu acho que é interessante, mas eu sempre penso isso, assim, do exercício da interpretação, que pode ser teatro, pode ser cantando uma música, interpretando uma música, ou um exercício de palhaço, ele faz a gente olhar de outro jeito. A história não é nossa, mas ela é nossa também, e ela, se você está aberto, claro, e acho que tem um exercício de generosidade grande também, né? Quando a gente vai ouvir uma história da pessoa e se interessar por ela e saber por que ela fez também, coisas que você fala, talvez eu julgaria, né? Isso que a pessoa fez, mas ouvindo dela, assim, também, que pode ter uma parede de vidro da frente ou pode ter uma tela, né? Como muitas vezes tem sido as entrevistas agora, mas a hora que é uma pessoa de verdade na nossa frente, você fala, cara, eu entendo também. Não é que ela fez uma coisa absurda, dentro da lógica dela faz sentido. Mas é um exercício de se colocar no lugar do outro. Para você é isso, Roberta, aqui no Palhaço chamava mais atenção ou são muitas outras coisas? Para mim, o grande... Enfim, eram muitas coisas no Palhaço, mas o que mais me encantou sempre no Palhaço era o exercício de estar no presente, que para mim é uma viagem, estar vivendo o presente plenamente. É uma viagem que eu acho que só acontece no Palhaço, assim, que é uma coisa... Agora que eu tenho filha, eu vejo muito, né? Porque a criança é muito palhaça, mas que é o lance, por exemplo, a Rosa está aqui em casa, aí ela vai brincar com uma coisa, aí no meio do caminho ela encontra um fio, aí ela esquece que ela está indo brincar e vai no fio. Aí o fio, sabe, é uma coisa que assim, não tem futuro e não tem presente, não tem passado, é só presente. Então esse é o lance do Palhaço que me deixa muito, nossa, sabe? É muito vivo e muito o que a gente faz com aquilo que a gente tem. E eu acho que o Nós é muito isso, assim, ele tem um lance assim, teve um episódio que foi muito forte, que eu conto toda hora isso, mas é porque é muito forte, mas foi um episódio que eu julguei muito meu entrevistado. Eu fiquei inconformada com o meu entrevistado, para ser bem sincera. E a gente gravou o podcast inteiro, e quando a gente chegou em casa e foi aprovar e ouviu, eu falei, gente, foi muito louco. Eu falei, a gente percebeu que
A filha tinha perdoado o pai e eu não tinha. Quem sou eu para não perdoar, entendeu? E aí eu me coloquei no lugar e falei, eu, com meu pai, tem mil defeitos e 1000 questões, e eu amo ele mesmo assim, e quando eu fosse contar alguma coisa, eu gostaria que as pessoas entendessem o meu amor por ele, mesmo ele sendo quem ele é. E acho que era o lance. Então a gente regravou, acho que esse foi o único episódio que a gente regravou. Mas foi um exercício, assim, e é um exercício de escuta. O palhaço também é isso, né? O palhaço tem uma escuta plena, né? Tem uma coisa de estar ali e entender o que está acontecendo naquele momento. E o Nós é isso, é um exercício de escuta, assim, como eu nunca vivi. Bonito isso que a Roberta falou do presente, né, da criança. A criança está ali vivendo o presente de uma maneira tão intensa e tão visceral. E eu acho que é um encantamento pelo presente, né? Agora, na Sim. pandemia, putz, de novo falando, porque eu acho que, nossa, ele é muito ligado a esse momento. Ele foi criado na pandemia por duas pessoas que se amam, que sou eu e a Rô, duas amigas que se amam, e a gente concebeu ele na pandemia, a gente colocou ele no ar nessa pandemia, e essa pandemia que parece é endless, né? Parece que não tem fim, e ela ainda vai trazer muitas consequências, e a gente vai ter que se adaptar e cada vez mais, e as crianças estão crescendo, se adaptando com este presente. A criança ajuda muito a gente a entender a pandemia também, porque eles se adaptam muito fácil. E eu acho que esse encantamento pelo presente é uma necessidade, é bonito isso que vocês falaram, porque eu não tinha pensado, é uma necessidade que a gente tem que ter, a gente tem que se encantar pelo presente, porque senão a gente está fudido, desculpa a palavra, senão a gente está ferrado. Porque é isso, assim, se você ficar na ansiedade de pensar no futuro, pensar toda hora, eu sou aquariana, eu penso muito no futuro, mas se você ficar nessa ansiedade louca do futuro só, ou se prender ao passado, coisa que eu nunca fiz, mais uma vez, por ter muitas coisas em aquário, quase tudo eu tenho em aquário, de se prender, é engraçado, tem duas coisas engraçadas, porque eu sou super de não me prender ao passado, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa muito conectada. Isso não quer dizer que eu não seja conectada, eu sou conectada demais. Inclusive, até profissionalmente falando, quando as pessoas falam da MTV, eu tenho problema zero em falar da MTV, porque é uma memória afetiva muito absurda que eu tenho, é um afeto. Então, eu acho que, quando eu estou querendo dizer de não me apegar ao passado, não estou querendo dizer que eu não tenho afeto ou conexão, eu sou uma pessoa muito conectada mesmo, eu me emociono e tal. Mas o exercício do presente, gente, é muito legal isso que vocês estão falando, porque agora eu vou lembrar muito disso. Toda vez que falar do nós, eu vou lembrar muito disso. O quanto nós me ajudou a entender o presente. Sim. Né? O Maurício Pereira, que é cantor e compositor, né, e uma pessoa incrível, ele falava isso para mim muito. Ele falava, quando eu fiquei grávida, ele falou, eu amava levar meus filhos na escola, porque o caminho demorava 5 horas. No começo eu ficava, vamos, tem que ir para a escola, vamos. E depois eu entendi que o caminho para a escola era muito maravilhoso. O galho que caía, o cachorro, a pedra, e que eram coisas que eu passava a minha vida inteira sem olhar e que meus filhos que me fizeram parar para olhar todo aquele caminho. Então, é isso. Nossa, que demais. Os filhos dele, Tim Bernardes e o Chico Bernardes, maravilhosos. E a Luísa, e a Manu Pereira. Desculpe. É ótimo que a gente conhece o pai e os filhos todos, no caso, todos acompanham, fazem parte da história, mas esse tempo que a gente se permite ou não se permite dar para as coisas. Hoje, a hora que a gente está gravando esse podcast numa segunda-feira, a Jornada da Calma vai numa segunda-feira, e a gente está gravando numa segunda. E hoje eu falei, e era isso, era 8 horas da manhã, eu já estava louca, correndo atrás de coisas, eu falei, meu Deus do céu, chega a ser uma ironia, eu tenho um programa que chama Jornada da Calma, e eu viver nessa correria desenfreada, e nunca parece que tem tempo para todas as coisas que são importantes, porque tudo é tão importante que a gente vai se atropelando. Mas eu acho que esse tempo que pode ser o tempo de levar o filho na escola, né? Então tem o galho, tem a florzinha, tem a pedrinha, tem o passo, que é mais devagar do que o nosso outro passo, mas às vezes ele é o tempo de escutar uma história também. Eu percebia muito isso recém-formada, assim, que eu tinha uma ansiedade do entrevistado me dar logo uma fala boa, assim, ó, vai, tipo, isso daí que você está falando, não vou fazer nada com isso, vai mais, fala. E eu falei, cara, é de uma arrogância sem tamanho. Você não sabe a história da pessoa, você não sabe o que é importante para ela, por que tem na sua cabeça. E isso, assim, ó, se você já começou a história sabendo o que você quer colocar na manchete, é muito antiga essa expressão, mas ok. Você já sabe o que você quer destacar, você não está vivendo a história do presente e vendo do ponto de vista da outra pessoa. Teve alguma história que vocês ouviram, que vocês, depois de ouvirem, falaram, essa história a gente descarta, por exemplo? Vocês contaram desse episódio que gravou de novo, mas teve alguma que acabou ficando pelo caminho? Teve.
Teve uma, uma entrevista que eu comecei a fazer e foi muito forte, porque desde o começo, pensando na política brasileira atual e no Brasil que a gente está, eu queria entrevistar, a gente falou desde o começo, vamos tentar achar pessoas que convivam e se amem, mas que votaram em pessoas diferentes. Pra gente era super importante ter isso, sabe? E aí a gente foi atrás e fizemos a entrevista, a Sara fez com um lado, eu fui fazer com o lado com o lado contra a democracia, digamos assim, para resumir. E foi muito pesado. Em 10 minutos de entrevista, eu estava suando com taquicardia e eu comecei a quase assim, eu tentei conversar e tentei muito conversar, sabe? Porque eu acho realmente que a gente está numa polarização absoluta e que a gente vai sair dessa com diálogo, porque realmente a gente vai ter que conversar com o outro lado para que eles entendam o que está acontecendo, porque é muito louco a gente estar num país em que metade acredite numa coisa e a outra metade não enxerga uma coisa que está acontecendo. Então, foi muito desesperador, mas eu e a Ana, que estava comigo nessa entrevista, na edição da Trovão, a Ana Bonomi e o Zé Orenstein, os dois... A Trovão Mídia que produz o nosso podcast e produz vários podcasts incríveis. E a Ana incríveis. que estava comigo, e eu comecei a mandar mensagem para a Ana, tipo, Ana, socorro, não está dando. E a Ana, idem. Aí uma hora interrompeu a entrevista e falou, muito obrigada, a gente agradece, mas infelizmente não vai dar, não sei o quê. E a gente agradeceu e encerrou essa história. E aí foi triste, né? Porque é isso, é uma história que eu gostaria de contar, eu gostaria de entender o que fez alguém votar num projeto de país como esse que a gente está agora, mas não deu para entender, eu não consegui entender, e minha escuta realmente, ela estava bem aberta, foi mas uma não pessoa dá. muito radical, né? Talvez se tivesse sido uma pessoa que votou e que falasse os motivos, sei lá, o mercado financeiro, né? O egoísmo do mercado financeiro, o egoísmo de não acreditar, aquela coisa do outro partido que não quer, que não sei o quê, daria para conversar, porque daí é dentro da esfera democrática, né? Muita gente se arrependeu, muita gente não quis entender o que significava, não quis se informar. Então, né? Agora, quando foge da esfera democrática, aí é muito pesado. E a Rô pegou essa entrevistada muito radical, muito lavagem cerebral, muito repetindo o WhatsApp, repetindo informações erradas e informações falsas. E a gente não pode dar palco para maluco, né? Não pode. Esse espaço de o quanto a gente tem um cuidado muito, muito grande, né, com quem a gente dá voz. E a hora que a gente está junto, a gente está dando voz junto para a pessoa. E eu sempre penso isso, assim, que eu escolho o caminho da compreensão e eu acredito, como vocês, que se não for pelo diálogo, não vai ter outro caminho. Então, eu vou ter que fazer um esforço de compreender, eu vou ter que fazer um esforço de entender, de ver, de... Ok. Só que também tem uma coisa que começa a passar por cima de você e que não dá, entendeu? Tem um limite ali que se a gente passa também vira um... acho que não é um caminho positivo. E a gente vai trabalhando, e é engraçado isso, né? Porque eu acho que tem... O trabalho de comunicação, ele não dá para falar que é científico no sentido exato da palavra, ciências humanas, mas ele é um trabalho que ele é informativo, ele tem critérios, ele tem isenção, ele tem muita coisa, mas ele também tem muito da sensibilidade nossa ali durante, né? Que você fala, ok, essa pessoa dá, essa pessoa não dá. E o nós, ele é sobre relações humanas, né? Então, a gente também não está lá para julgar a posição política dela, a gente quer entender a relação humana da pessoa com a filha, porque a filha tinha uma postura, a mãe tinha outra. Só que a mãe não queria falar das relações humanas, ela não estava nem aí. A Roberta perguntava X, ela respondia Y, ela estava decorando as respostas dela, já querendo convencer que ela tinha razão, e daí fugiu inclusive da nossa proposta de programa. Fora que eu quase morri do coração. Sim, nessa hora dá vontade não, de só dar um abraço que eu já na filha, eu não sou né? muito boa, nisso também, eu já sou bem... Então, a gente caiu com esse episódio. Com esse a gente caiu. Justo, e acho que talvez seja o melhor mesmo. Eu fico pensando isso, assim, ó, o quanto de transformação a gente consegue causar, né? E às vezes isso, talvez eu fico pensando nessa relação dessa mãe e dessa filha, como deve ser difícil e como a pessoa não desiste e tenta ali transformar essa relação humana para além das transformações de ideia.
mas isso para mim fica muito claro. Uma coisa que eu acho que vocês desde o começo fizeram muito legal, que é essa fala de amor para mim, o nosso, porque a hora que você está falando de relações humanas, você está falando de amor, mas ele não fica na esfera só do amor romântico, que eu acho que também é uma esfera cansativa às vezes só da gente ficar, porque parece que se não for o casal perfeito, e aí não tem amor envolvido, parece que não tem amor em família, parece que não tem amor em trabalho, parece que não tem amor possível com desconhecidos, assim, e eu acho muito legal isso, porque vocês acabam colocando também para a gente ampliar qual é o conceito nosso de relacionamento, né? Porque a gente aprendeu a chamar de relacionamento, você fala, eu tenho um relacionamento com essa pessoa. Não, eu tenho um relacionamento com 1 milhão de pessoas. Você tem um relacionamento aberto? Você fala, não, é porque eu sou humano, eu me relaciono, assim. Sim. Você sabe que eu li outro dia, Helena, uma coisa que tem tudo a ver com o que você está falando. Eu li outro dia de um filósofo, e eu já nem lembro, porque a gente lê tanta coisa, a gente acabou lendo tanta coisa para o nosso trabalho, né? Que ele fala o seguinte, na vida a gente tem 2 certezas, e a gente acha que a gente só tem uma, que é que a gente vai morrer. Mas a segunda é que a gente vai se relacionar. Todo mundo, todo ser humano se relaciona. E é isso, os nós, por isso que chama nós, né? Somos nós e os nossos nós. Sim, né, das referências que a gente não lembra, às vezes eu devia ter anotado, porque eu vi, foi tão incrível, mexeu comigo, não anotei o nome da pessoa que falou, é injusto, claro, mas falava sobre a nossa noção de pessoalidade, assim, porque a gente tem uma coisa de eu sou uma pessoa, eu sou a Helena é assim, a Helena é assado, e a Roberta é muito diferente, a Roberta é assim, a Roberta é assado, e aí o nosso relacionamento é Helena mais Roberta. E era uma pessoa falando que, na verdade, nós somos relações, nós não somos pessoas. Então, por isso que quando eu tô falando com a Roberta é de um jeito, quando eu tô falando com a Sara é de outro, quando eu tô falando com o Ian é Isso de na outro. pandemia foi muito forte, porque a gente perdeu alguns papéis que a gente desempenhava, né? De repente, ali naquele comecinho, principalmente, que acho que algumas pessoas, principalmente as mais privilegiadas, puderam ficar isoladas, ficou a Roberta de casa, mas a Roberta de trabalho, a Roberta que apresenta o programa, a Roberta que encontra a Sara, a Roberta que não sei o quê, todos esses outros papéis ficaram guardados, sabe? Todos esses lugares que eu desempenhava. Isso é muito maluco, porque é isso, a gente é em relação a alguém. Tanto que é isso, né? O meu papel na minha família é muito diferente do papel que eu desempenho no meu trabalho, que é muito diferente, que eu acho até engraçado quando alguém fala, nossa, mas eu conheci a Roberta, ela era não sei o quê, e agora ela é assim. E talvez não, se eu encontrar essa pessoa, eu vou ser o que eu era, né? Sim, porque já vem essa construção ali daquele momento. Claro que as coisas mudam, né? Recentemente isso, e muito por conta do podcast, às vezes eu encontro gente do colégio que eu não via há 20 anos e fala, nossa, e é engraçado, porque aí vem você antigo e vem você hoje, e aí dessa mistureba toda vem essa relação. E eu queria perguntar justamente desse conceito do nós, porque eu fiquei pensando isso, assim, que a gente também tende a dar uma romantizada em relacionamento, que é tudo muito fluido e natural e maravilhoso e lindo, porém tem horas que encrenca, tem horas que dá um amarrado e a gente não sabe o que fazer, e tem um impasse, tem um conflito, tem um atrito. Quando vocês falam do nós, pensando nos muitos sentidos da palavra, a hora que engancha, assim, tem um jeito de desenganchar sem desconsiderar de novo aquilo que a gente acredita e que a gente pensa, tudo? Eu acho que depois de gravar, a gente já gravou todos os episódios, né? Depois de todos os episódios gravados, o que mais fica forte para mim é que o grande lance e o que enrola esses nós demais é a falta de comunicação. É muito louco que quase todas as histórias era tipo, mas aí eu não falei porque eu quis proteger, ou eu não falei porque não era a hora dela saber, ou eu não falei porque nananã. Então, assim, o lance, na maioria das vezes, era fala. Só que é muito fácil de fora eu olhar uma história e falar fala. Porque na minha história tem 1000 coisas que eu poderia falar e que eu não tenho coragem, que eu não falo, e que essas coisas tirariam os nós todos. E eu acho que nas histórias que procuraram a gente, a maioria dessas histórias era muito sobre isso. Era para falar o que queria falar para a pessoa e, ao mesmo tempo, escutar o que a pessoa tem para falar, já que essa conversa nunca foi estabelecida. Teve uma história muito, muito bonita que chama Portas, que a menina que deu o nome, aliás, ela que pediu para chamar a música da Marisa, do disco novo, ela falou, eu quero que chame Portas o episódio, porque eu quero abrir essas portas, não sei o quê.
mas que é uma menina que a mãe dela é lésbica e o pai é gay. E ela descobriu, assim, foi descobrindo, nunca contaram para ela. Ela foi descobrindo com 8 anos um e-mail, aí depois viu um não sei o quê, mas ela nunca falaram para ela. E eu falei com a mãe dela, e a mãe dela falava, não é que eu nunca falei, ela nunca perguntou. Quando ela perguntou, eu falei, sou. Então, assim, era só, sabe, era muito louco isso, porque a gente ficava, era só ter falado, resolvia falar, mas ela foi guardando isso, guardando, e eu acho que ela procurou a gente muito para falar o que ela tinha achado de tudo isso, e também para que outras crianças e outras pessoas que passem por isso encontrem representatividade na história, mas porque ela queria escutar a mãe dela falando também. Estou Nossa, que contando do bom. Portas. Ai, tão lindo, tão lindo, tão lindo. Sabe que eu entrevistei Marisa Monte? Agora, para minha canção, ela estreou a nova temporada, e eu falei desse episódio do Nós, falei da Roberta, e ela disse que ouviu, gente. Não dá, né? Que Ai, que demais. demais. Que incrível. Incrível, Eu fiquei né? pensando, tem um outro episódio, acho que é o Eduardo e Mônica, que eles contam de uma música que ela recebe dele, e que aí no começo da música ela acha que significa uma coisa, e aí no final da música ela fala, não, significa outra. E eu fiquei pensando isso, né? Que é uma coisa que talvez eu fazia mais jovem, de mandar a música para a pessoa e falar, pensei em você, olha essa música aqui. Mas você sabe que a gente fala muito sobre esses jogos, né? Esses jogos que a gente faz nas relações, todas, né? Com pai, com filho, com tio, com namorado, marido, mulher, de ficar nesse jogo e a gente falando assim, jovens, não façam isso. Se quer falar, fala, né? A gente trabalha muito essa coisa dos silêncios para que eles não ocorram, tal. Mas é uma coisa a gente falar, outra coisa é a gente fazer. Então também dá uma vergonhinha de falar, estou mandando essa música, estou pensando. Mas gente, mas toda a música que eu recebo, eu fico procurando a mensagem. Vocês não? Qualquer música, claro, tipo, né? Gente, minha mãe, meu chefe, doido, Sara. Aí vem uma pessoa, não é a letra, é só a melodia, presta atenção na melodia. Não, I'm sorry, desculpa aí. Não é. Não é. E eu e a Roberta, a gente é muito engraçada, cara, porque assim, a gente pensa muito parecido e muito diferente, né? E daí a gente printa um negócio, quando a gente está fazendo playlist, a gente está lá na curtição da playlist, não sei o quê, a gente printa e se manda. E daí a gente sempre pensa na letra, mas às vezes a letra não tem a ver, mas tem a ver uma chamada, um refrão. Aí alguém postou um negócio, você fala, será que foi um recado? Aí a Roberta, claro que foi. Ai, Roberta, mas você acha que é tão engraçado? Sempre gente, desculpa, mandar música por mandar, ninguém manda nada por mandar. Não, tem um motivo. A questão é você identificar corretamente o motivo, porque é isso. Se na esfera do falado a gente já tem tantos más interpretações, né? Você acha que a pessoa disse uma coisa, na verdade ela queria dizer outra. Com a música, às vezes isso também acontece. Mas eu acho legal que tem a playlist no final e ela dá o tom, assim, né? E eu fiquei pensando que é engraçado porque eu gosto muito de música, já trabalhei com jornalismo cultural há muito tempo, mas nunca numa relação tão intensa quanto é a relação de vocês com a música, assim, né? Então, ela é muito, muito profissional, o dia a dia, tem o lançamento, tem a entrevista, tem as pessoas, só que ela também é, acho que para todo mundo, um lugar de refúgio muito grande, né? Só que aí quando mistura o refúgio com o trabalho, e não parece que desgastou para nenhuma de vocês, ou agora tem sido mais silêncio do que música. Não, né? Continua ouvindo música. Não, mas eu não escuto muita música em casa, sabia? Isso é engraçado. Não? Assim, é difícil escutar música de... Eu tenho um lance que quando eu escuto, eu não consigo fazer outra coisa, entendeu? Eu não consigo arrumar a casa e escutar música, por exemplo. Eu arrumo a casa ouvindo um podcast, gente falando, tudo bem. Mas escutar a música, calma, de fazer uma coisa de cada vez, sabe? Então eu tenho um lance de uma coisa de cada vez com música que é meio engraçado. Que o Pedro, que é meu companheiro, até brinca. Ele fala, nossa, o pessoal deve pensar, deve ser mó legal ver com a Roberta, fico ouvindo música o dia inteiro, mal sabem que você é que abaixa o volume. Para com essa música agora. Não, me dá tilt, duas coisas. Eu só faço coisa ouvindo música. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Inteiro, mas a paixão não desgasta, isso é muito maluco, né? Isso realmente, assim, mesmo sendo um trabalho, não tem. Não tem como. Não tem como, né? Não tem, eu acho a coisa mais apaixonante da vida a música, gente. Óbvio, não estou falando de filho, né? de amores, de transas e delícias e beijos, não estou falando disso, eu estou falando
da parte sensorial, sei lá, fora isso, fora a relação humana, a música é a coisa mais importante, eu acho que é a coisa que é um dispositivo mais poderoso, eu acho. Sim, assim. sim. Até porque está em todas essas relações outras que você falou. Todas. Tem uma música de vocês? A música da amizade ou a música do momento de vocês? Eu acho que ficou o seu olhar, né? Ficou o seu seu olhar. Agora, melhor o meu. Eu acho que agora a gente está nessa campanha para a Mamundi lançar a versão dela. Boa. Talvez eu nunca mais ouça essa música sem lembrar da Rô. Sim, que nunca demais. Mais. Que demais. Nunca mais mesmo, verdade. E é bonito isso, né? Porque o seu olhar melhora o meu e vocês crescem juntas, né? E a gente acaba crescendo juntas também. E acho que vocês têm isso muito bonito também de olhar com olhos muito carinhosos para as pessoas que estão na frente de vocês contando as histórias também, ou para os artistas que vocês entrevistam. Acho que isso a gente não consegue... a Sara falou lá atrás da memória afetiva estar sempre ligada, né? Não tem como tirar o afeto da jogada, mesmo no campo profissional. Acho que isso tem de muito valioso, né? Que se a gente não tirar o afeto da nossa jogada, nem nas conversas difíceis, nem nas conversas profissionais, Sim. nem nas declarações de amor, que a gente fale mesmo, né? O que a gente está sentindo e não deixe no subentendido, achando que a pessoa já pegou o que ela tinha que pegar. Acho que tudo melhora o meu olhar também. Queria agradecer demais, meninas, a conversa. Que delícia. Obrigada, Helena. Obrigada. Muito legal mesmo, assim. Muito bom, porque você é super boa nisso, né? No exercício de escuta, e que é tão raro. A gente tá... É isso, né? A arte de entrevistar também, eu falo sempre para sair em vários lugares, mas comunicação é a arte da escuta, e entrevistar é muita escuta, e às vezes a gente vai dar uma entrevista e a pessoa fez 10 perguntas, e aí você fala uma coisa e a pessoa nem escutou que você falou uma coisa. Então é muito bom quando a gente conversa, né? É raro conversar, é louco. Consegue mudar, né? É aquilo do presente, mais uma vez. Curtir tanto o presente que você muda, inclusive a pauta. A pauta vai não mudando, mas ela vai, como é que fala? Ela vai sambando junto, vai entrando na conversa. Né? Ela vai entrando na conversa, Vai navegando. Eu acho louco né? isso, quando alguém fala... Eu acho louco quando alguém fala, tipo, você vai entrevistar não sei quem, você pode mandar a pauta antes? Eu falo, gente, não, eu não sei como é que vai ser a conversa, como é que eu vou mandar uma pauta de uma conversa? Eu preciso ver como é que vai ser na hora. Ai, que bom, eu nem gente, sei se eu vou achei gostar, que eu era louca, né? que não fazia só eu. Não dá pra fazer isso, é impossível, né? Eu acho impossível também, eu acho muito uma conversa de momento. Eu falava isso pro Cláudio Tebas, estou obcecada por palhaço, gente, só porque a Helena e ela entrevista um monte de palhaço, eu fiquei obcecada. Mas eu falava isso muito pro Tebas, que quando as pessoas falam como você aprendeu a entrevistar pessoas, eu falava, acho que foi com o Cláudio Tebas, na aula de palhaço. Porque antes eu chegava com várias coisas pré-estabelecidas, só que a real é que você não sabe como é que vai se dar o jogo no momento, né? Você não sabe em que relação que você está entrando e como essa relação vai se estabelecer. Então, depois que eu aprendi isso, eu acho que eu comecei a ficar muito mais presente nas entrevistas também. Gostoso. É conversa, né? É só conversa. Se a gente puder levar esse... às vezes é uma coisa que eu sinto, que termina um episódio e eu falo, nossa, eu tô me sentindo tão conectada com essas pessoas, que coisa gostosa. Você fica vivo, fica feliz, fica tudo. E aí, às vezes, você vai viver o dia e você esquece de levar essa qualidade de atenção e presença e escuta para os outros relacionamentos, né? Então, fica sempre uma lembrança para mim, assim, de, cara... Coloca o seu coração inteiro, como você coloca no podcast, como você coloca em qualquer coisa que você estiver fazendo, e aí, o ganho, não é ganho a palavra, mas é o presente que você ganha mesmo de estar presente, é outro. Sara, Roberta, queria agradecer demais mesmo, muito obrigada. Um prazerzão ter vocês aqui. Obrigada, querida. Um grande beijo para você, para todo mundo que está ouvindo. Obrigada a você que nos acompanhou hoje aqui no Jornada da Calma. Se você ainda não ouviu o nosso, corre lá no Spotify para ouvir, que é uma delícia de podcast. Tá chegando ao fim agora da primeira temporada e eu já faço votos para que tenha a segunda, já que vocês querem que a Mamundi grave música, eu já quero mais temporada, gente. Outro projeto de vocês juntas, pelo menos. Quem sabe a gente não volta com outro, bem lindo. Boa, muito boa. Obrigada, gente. A gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Beijo.